São Paulo, que era o vice-lanterna, conseguiu melhorar um pouquinho de posição graças à vitória contra o Vitória no fim de semana. Falar que o clima era de decisão pode parecer um clichê do futebol. Mas se você acha exagero, olha essas imagens. Nos últimos minutos, desespero no banco de reservas. Jogadores de joelhos e no apito final do árbitro. Prato ainda briga, 49 vai terminar o jogo e o torcedor do São Paulo tem muito, mas tem muito a comemorar. Ainda acha exagero, pois teve festa e Júnior Tavares jogando quase todo o uniforme pra galera. E teve também desabafo. Falaram que ia atropelar a gente, mas não foi isso aí não. Quem falaram foi o zagueiro Canu, logo depois do empate com o Fluminense. Ele disse que seu time ia trabalhar para atropelar o São Paulo. A declaração parece que entrou mesmo no vestiário do São Paulo. Tem sido muito difícil. O São Paulo é muito grande, a gente vai sair disso. Mas eu não gosto muito desse tipo de situação, mas eu trabalho com muita hombridade. A minha família depende disso aqui. E quando existe uma falta de respeito, como o jogador do Vitória falou, ele pode falar que ele vai ganhar do São Paulo, principalmente pela fase que a gente vive, que não é das melhores. Mas ele fala que vai atropelar, meu. Somos pai de família, somos trabalhadores, e mais que isso, somos o São Paulo. Somos talvez um dos maiores clubes do mundo e tem que ser respeitado. O próprio Canu não quis comentar, então falemos do jogo. No primeiro tempo, uma boa chance para cada lado. A do Vitória parou na trave. Pro gol, William, e ela beija a trave. Pelo São Paulo, Éder Militão errou a primeira cabeçada. Mas depois do intervalo, fez o primeiro gol como jogador profissional do clube. Éder Militão, gol do São Paulo. Perdi o primeiro lance no primeiro tempo, graças a Deus pude fazer tive outra oportunidade, eu consegui cabecear a bola. Teve boa atuação também de gente que andava devendo. Cueva entrou no segundo tempo, mudou o jogo e ganhou um presente nessa cobrança de escanteio. Vai para a cobrança de escanteio, Cueva. Fechada a cobrança! Gol do São Paulo! A bola nem entrou direto, mas o árbitro deu gol olímpico. O peruano quase sumiu nessa montanha de abraços. Grupo rachado, que grupo rachado? A maneira como os jogadores estão se entregando em treinamentos, a maneira como os jogadores estão querendo sair dessa situação, a preocupação de cada um deles, as comemorações, eu acho que isso daí mostra bem o que é o grupo de São Paulo. O coro estava bonito, mas ainda faltava o drama. Aos 44 minutos, Trellis diminuiu para o time da casa. E acabamos sofrendo e passamos aí os últimos minutos realmente sem a necessidade, ou sem necessidade em razão do que foi a partida, mas passamos sofrendo bastante. E o empate só não saiu também pela boa atuação do já tão contestado Sidão. Tá na casa tentando o jogador, o Neilton tabelou com o adversário. Sidão no rebote, Patrick, Sidão! Duas vezes o goleiro do São Paulo resolve a parada. Estamos preparando assim, como jogos decisivos, como final de campeonato, jogos de mata-mata, é assim que nós temos nos preparados. Por isso que a gente conseguiu hoje o resultado positivo. O jogo acabou, já tem mais de 15 minutos. Ainda tem festa aqui do lado do visitante. Fazia tempo que a torcida do São Paulo não saía e voltava com uma boa notícia para casa. Em Salvador, apenas a segunda vez nesse campeonato brasileiro que o time conseguiu 3 pontos, longe do Morumbi. A semana antes do clássico começou boa para o São Paulo. Pareceu até comemoração de título do Barradão. Mas é o professor Dorival Júnior quem encerra essa reportagem com os pés bem no chão. Foi sim um resultado importante, mas foi apenas uma boa vitória, nada além disso. E nós temos que voltarmos novamente aí a partir de amanhã, já visando a partida seguinte, porque nós não temos mais como errar no campeonato e é natural que ainda estamos com um passivo aí muito alto para que possamos respirar em algum momento. Vitória fundamental para o São Paulo sair desse péssimo momento, né, Caio Ribeiro? E essa vitória passa por uma recuperação no momento do Cueva?
passa muito pelo Cueva. Ninguém nunca questionou a qualidade que ele tem com a bola nos pés. O que se espera do Cueva é uma maior participação quanto aos 90 minutos, principalmente sem a bola. Existe aí uma mudança de comportamento do Cueva que já está dando resultado dentro de campo. Ele resolveu se cuidar fora dele, ele resolveu se recondicionar e aí ele volta a ser peça fundamental nessa campanha aí para o São Paulo permanecer na Série A. O Palmeiras joga hoje à noite contra o Coritiba e o Marco Aurélio Souza traz as informações. Atenção, nobre palestrino, não erre o endereço do jogo. Hoje o Palmeiras recebe o Coritiba no Pacaembu. E como a última vez que o time jogou foi no sábado retrasado, Cuca teve um precioso tempo para acertar as coisas. Para mim é sempre bom para você treinar todos iguais, né? Então o que a gente fez? Trabalhamos a parte técnica, a parte física no começo da semana, a parte tática do meio para o fim de semana. A escalação não foi divulgada, mas só existe um mistério: se pelo lado direito jogará Guerra ou Keno. Na defesa, Juninho é uma novidade. Veja essas imagens e aposto que você não vai encontrar uma outra expressão que não seja essa: séria, sisuda. A típica cara de defensor, a moda antiga. O homem que não sorri, isso não é verdade. Existe um assunto que faz o zagueiro do Palmeiras abrir um sorrisão. É que Juninho já vai ser pai. E você vai ser pai? Vou ser pai. Até que enfim você sorriu. Eu tava vendo a coletiva, você tava com cara de zagueiro. Sim. Aí agora falou que vai ser pai. Né? Acaba abrindo sorriso, né? Que é uma felicidade enorme. Ser pai, meu primeiro filho, então acaba sendo um motivo de muita alegria para mim, né? Feliz com o herdeiro que está por chegar e animado para conquistar uma vaga entre os titulares, é assim que Juninho, o zagueiro que quase não sorri, encara o jogo dessa noite. E se o atacante quiser arrancar um sorriso de você, basta ele falar o nome do seu filho, aí você sorri, quer ver? Ó? Dentro de campo não, mas fora de campo provavelmente. No futebol para falar um pouquinho de tênis, porque essa madrugada o Thiago Monteiro perdeu para o Sugita, o japonês, por 3-0 e o Brasil foi eliminado dessa forma do Grupo Mundial da Copa Davis. Mas o problema não foi só esse. O jogo estava no tie-break do terceiro set. O japonês Yushi Sugita vencia por 2-0 quando foi marcada a bola fora de Guilherme Kleser. O brasileiro chamou o desafio que revelou que a bola foi na linha. Kleser se irritou com a marcação e fez um gesto puxando o olho, dando a entender que, por ser asiático e ter olhos puxados, o juiz não teria visto o lance direito. O gesto foi interpretado como racismo pela Federação Internacional de Tênis e Guilherme Kleser foi multado em $1.500. Com a repercussão negativa, o tenista decidiu se desculpar pelas redes sociais. Escreveu um texto dizendo que não tinha a intenção de ser agressivo, racista ou preconceituoso com o povo asiático. Não foi o único episódio que gerou polêmica no tênis lá no Japão. A delegação brasileira comemorava o aniversário do João Zuetti, capitão do Brasil na Copa Davis. O local da comemoração foi indicado por Kei Nishikori, o melhor tenista japonês, número 14 do mundo, e que está machucado. Só que na hora do parabéns, gritaram o nome do Nishikori e logo em seguida veio uma frase com um palavrão. O vídeo foi postado nas redes sociais pelo presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrup, e gerou um tremendo mal-estar na comunidade esportiva. 1h30 depois, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis apagou a publicação. O Corinthians recebeu ontem o Vasco pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o lance da partida capital ainda vai render muita discussão. Passagem do Marquinhos Gabriel, lindo drible, botou na frente, grande jogada, foi pra linha de fundo, lá vem cruzamento, olha o Jô! Gol do Corinthians! Eu me joguei na bola, eu vi que a bola, não sei se ia entrar, eu me joguei, agora não sei onde bateu. O time do Vasco protesta dizendo que houve um toque de mão. Foi claro, eu estava na mesma distância que ele, eu quis marcar a mão. Tem um desvio, tira o Martins Silva da jogada e o Jô com a mão. Foi com a mão, mas será que ele já não estava dentro do gol, Marcília? O Jô no lance ali, onde que ele vai saber que se essa bola já estava dentro ou fora? Tô falando, teve gente aqui que fez assim, teve gente que fez assim. Olha a dúvida que existe dentro de um lance. Não tinha ultrapassado a linha ainda. O lance que marcou a história do jogo.
Se você tivesse sentido que ela bateu no seu braço de fato, você diria? Eu ia falar. Se eu tivesse convicção, eu ia falar, mas eu não tenho convicção. Eu me joguei, tanto é que eu fui parar dentro do gol. Então não tinha como eu falar se foi mal ou não foi. Eu me joguei. E aí não sei onde a bola bateu, eu só vi que a bola entrou também. Apesar das reclamações do árbitro adicional Eduardo Valadão, tá ali pertinho, o gol foi validado pelo árbitro Elmo Cunha. Se o Jô tivesse acusado toque de bola naquele lance, você apoiaria o jogador? Sim. Não vou contra em momento algum não disso. Vocês estão me conhecendo ainda, está sendo o meu primeiro ano, eu procuro ser correto e honesto demais com as coisas. Tá aí o fair play, o tão falado fair play do futebol. Infelizmente, quem tem fair play no futebol não vence. A discussão do fair play ganha volume, até pelo fato do protagonismo de Jô, que também esteve no centro de outra jogada que gerou muita discussão. No dia 16 de abril desse ano, na semifinal do Paulista contra o São Paulo, depois desse pisão em Renan Ribeiro, Jô recebeu um cartão amarelo que o deixava de fora da segunda e decisiva partida da semifinal do Paulistão. Imediatamente, Rodrigo Caio avisa o árbitro que quem atingiu o goleiro foi ele, e não o atacante corintiano. Então, Luiz Flávio de Oliveira voltou atrás e retirou o cartão. Eu acho que ele foi um dos primeiros dentro do futebol, né, em fazer isso, uma atitude muito nobre. Isso prova o caráter de um homem, né? 5 meses depois, Jô garante que continua pensando da mesma forma. É claro que se eu tivesse a convicção, eu por ser um homem que sempre estou falando, estou sempre prezando pelo respeito e pela sinceridade e o caráter, eu iria falar, porque eu tenho que ser exemplo para o meu filho, para as crianças, então eu não poderia mentir. Sou um homem de Deus hoje, então se eu tivesse a convicção, eu falaria. O Jô é um cara assim de um caráter positivo demais. Um cara que, por tudo que passou na vida e conseguir se reconstruir ainda, muitas vezes tem jogadores, pessoas que vai chegando à idade, pro final da carreira a pessoa não se encontra, né? O Jô se encontrou. Rodrigo Caio está a favor do fair play e agora está brigando para não cair na Série B. Ele fez um gol com a mão e está brigando para ser campeão. Você vê que esse é o jeito aqui no Brasil. Fogo no jogo, coloca o Marquinhos Gabriel, tem o desvio, Jô! É gol do Corinthians! O gol foi confirmado, tá lá no placar, 1-0 para o Corinthians. Resultado que vai colocando um ponto final numa série de 3 jogos sem vitória. Claro que isso já deixava muita gente tensa por aqui. É só prestar atenção aos gols perdidos na partida. Aí vem o Jadson, passe em profundidade pro Rodriguinho. Tá em condição de bater pro gol do Corinthians. Wagner pra trás de novo, pegou de primeira, jogou pra fora o Jadson. Arrisca, a bola passa. Muito perto do gol do Martin Silva. Também é verdade que o Cássio trabalhou. O Vasco uma chance de bater pro gol. Soltou Cássio. E bem na partida. A sobra do Vasco, chute quente, pegou Cássio. Nesse lance, o Corinthians pediu pênalti em Jô. Olha o Jô ajeitando para a perna esquerda, Caio pediu pênalti. O estádio inteiro se levanta mais uma vez, mas o Elmo, mais uma vez, também estava em cima do lance. Mas o time corintiano sempre insistiu no gol. Criou as melhores chances, como essa com o Rodriguinho. Que chance do Rodriguinho, ele estava livre na frente do gol. E quando o gol teimava em não sair, veio aquele lance, aos 28 minutos do segundo tempo, que acabou sendo mais importante e polêmico de toda a partida. É gol do Corinthians! Número 7. A comissão de arbitragem da CBF se manifestou agora há pouco dizendo que esse lance foi muito complicado, muito complexo e por isso não vai ter nenhum tipo de punição para os árbitros que participaram dessa partida entre Corinthians e Vasco. Caio Ribeiro, você está aqui para discutir com a gente tudo isso que gerou essa polêmica na partida de ontem. Só que antes eu gostaria de chamar aqui uma entrevista do Jô que ele deu antes daquele episódio com o Rodrigo Caio, quando ele participou do programa Bem Amigos. Inclusive o Dudu estava presente no estúdio. Vamos ouvir o que ele falou. Talvez o jogador não vai conseguir ser sincero ou verdadeiro ao ponto de repente, exemplo, uma bola na mão, dentro da área, falar, não, foi mão.
na sua entrevista. Se o jogador tiver mais sinceridade, eu acho que diminui o índice de erro dos árbitros. E um tempinho depois, né, o Jô veio inclusive aqui ao estúdio do Globo Esporte, participou com nós dois aqui. A gente tava no Bem Amigos também. Tava no Bem Amigos. Aí o Jô falou sobre o pós-episódio Rodrigo Caio, daquele lance de fair play. Que a atitude do Rodrigo Caio sirva de exemplo para nós que a gente foi o beneficiado nessa ocasião, né? Que agora a gente tem a responsabilidade de se acontecer conosco, a gente ser honesto também e fazer também para poder ajudar nesse lance limpo aí que vai ser bem bacana. Caio Ribeiro, antes de pedir sua opinião, hoje pela manhã perguntaram ao Rodriguinho, na entrevista coletiva lá no centro de treinamento, sobre o lance do Rodrigo Caio, né? E que o Jô sempre enalteceu muito esse lance do Rodrigo Caio. E ele teria a chance de ter feito ontem o que o Rodrigo Caio fez e não fez. Esse foi o questionamento feito ao Rodriguinho. Vamos ouvir o que o Rodriguinho respondeu hoje pela manhã. É muito difícil alguém num gol, eu acho, falar que ou bater na mão ou... Não, espera, eu estou impedido. Acho que ninguém vai fazer isso, né? O futebol já tem essa cultura. Lógico que o que o Rodrigo Caio fez é uma coisa de se enaltecer, né? Foi um fair play muito legal. Mas se a gente começar a discutir cada lance que a gente pode falar, se eu estou impedido ou se eu não estou, vai ser muito complicado. Eu acho que ninguém faz isso no futebol, né? Agora sim, Caio Ribeiro, eu gostaria de saber sua opinião, né, sobre o que aconteceu. Deu para notar que foi com o braço, da encosta no braço. E o que você acha da conduta do Jô? Foi bem, não foi bem? Não. O Jô perdeu uma grande oportunidade de dar um grande exemplo. Eu acho que as declarações têm que ser acompanhadas de atitudes. Na teoria é uma coisa e na prática você tem que passar bons modos. Eu conheço o Jô e eu tenho certeza que ele está constrangido agora depois de ter visto todas essas imagens. O Jô não quis pôr a mão de sacanagem, ele não foi premeditadamente com o braço na bola. O lance aconteceu, mas a partir do momento que aconteceu, ele tinha que ser, porque foi ele o envolvido com o lance do Rodrigo Caio, ele tinha que ter tido a grandeza de acusar o gol, de falar, olha, bateu na minha mão. Sabe por quê? Porque eu acho que eu vejo o futebol como um agente de transformação, como uma possibilidade de você passar valores que eu aprendi no esporte, como respeito, como disciplina e como transparência, como honestidade. Se o Jô tivesse esse tipo de atitude ontem, você pode ter certeza que ele estaria sendo muito mais ídolo do que ele já é. Então ele pisou. Dessa vez o Jô escorregou e escorregou feio. Vamos dar uma olhada aqui no lance que gerou toda essa discussão? Nós tentamos frisar a imagem para mostrar o momento exato em que a bola entraria, ó. Se de fato ela entraria, né? Aí a gente congela a imagem. Ela estava praticamente em cima da linha, né, Caio? Não tinha entrado ainda, não tinha passado da linha, mas dá a entender que ela até entraria, né? Eu acho que ela entraria de qualquer forma. Eu acho que a trave atrapalha muito o vigia, né? Esse quarto árbitro, quinto árbitro que está ali do lado. Ele falhou? Eu acho que a trave está na frente, ele está muito mais preocupado com a bola entrar ou não do que o toque de mão. Na rapidez do lance é difícil de você ver esse tipo de gol. Mas eu acho que isso tudo é secundário, a gente está falando de uma mudança de comportamento. São bons exemplos que vão fazer com que as pessoas comecem a ver o Brasil e o esporte de uma maneira diferente. Esses caras lidam com pressão de torcida o tempo todo, não é fácil ter esse tipo de atitude, mas era a possibilidade da gente dar um passo avante nessa relação com o torcedor. Olha só, o que aconteceu esse fim de semana com o Neymar e Cavani em campo. Que sonzeira, rapaz! E o Neymar aquecendo ali sob o som do Nirvana. Mas é uma dificuldade para fazer embaixadinha, hein, Neymar? Tá louco. Depois todo mundo de volta pro vestiário para entrar em campo. O antepenúltimo a sair foi o Mbappé. O penúltimo, Cavani. E por último, a estrela maior, Neymar. Um abraço no Cavani, companheiro de ataque, e vamos pro jogo. Guardem esse abraço. Em campo, a primeira apresentação do trio MCN, Mbappé, Cavani e Neymar, em casa. E nenhum deles fez gol. O PSG venceu por 2-0 e foram 2 gols contra. O Cavani toca de letra, mas desvia na zaga. E o Mbappé sai na cara do gol, mas no rebote, gol contra de novo. Mas outros 2 lances, aí sim, atraíram todas as atenções. O primeiro foi nessa falta sofrida pelo Neymar. O Daniel Alves pegou a bola e o Cavani tentou tirar dele de qualquer jeito. Nananina não, pra você não, Cavani. Tó, Neymar. Eu peguei a bola pra chutar, porque eu fiz já alguns golzinhos também, né? Então... O Neymar foi pra bola e o goleirão do Lyon pegou. Calma que tem mais. O Mbappé sofreu pênalti. O Cavani, que é batedor oficial,
pegou a bola, mas o Neymar foi lá também. Foi questionar o Cavani, dizer que ele queria bater. O Cavani não deixou. Desde que o Neymar chegou ao PSG, surgiram 4 pênaltis. Ontem, Cavani perdeu. O fato é que depois disso, o Uruguai não passou pela zona mista e foi direto para o estacionamento. O técnico do PSG disse que precisa tratar essa situação no vestiário. São situações que temos que ir arreglando dentro do vestuário. E a pergunta agora é, será que depois dessa polêmica, esse abraço aí de ontem, antes da partida, vai se repetir?